de volta, foi só o tempo de um cafezinho, né? Esse aí aqui não para, Fernanda. A FIC, vou falar, tá bombando, hein? Esse intervalozinho deu uma volta ali, menino do céu, tá um formigueiro humano isso aqui hoje. Eu fiz a mesma coisa. A gente consegue, inclusive, dar um panorama do que está acontecendo lá fora, não consegue? A gente tem uma câmera aqui que a gente consegue mostrar para vocês, ali do lado de fora, a circulação pelos corredores aqui na FIC Goiás. A feira que começou ontem e vai até sábado, dia 1º de novembro. É a Feira da Indústria, Comércio, Habitação, Empreendedorismo e Cooperativismo. Vocês conseguiram unir tudo, né, Márcio? E agrupar diversos eventos num único espaço. Então aqui está acontecendo, ao mesmo tempo, a 3ª edição da Expo Ficomércio, a 2ª edição da Expo Indy, a Feira do Empreendedor Sebrae, a Cops Party, a 18ª Feira do Imóvel e a Expocom. Tudo junto e misturado. É muito bacana. Então, essa movimentação toda que a gente mostra aí nos corredores é de gente que vem tanto interessado numa coisa ou outra, são áreas que se comunicam, que conversam, e aí você sai visitando um stand ou outro, você quando vê, você já está aqui há mais de 2 horas e não visitou tudo, né? A gente está recebendo aqui, podemos voltar aqui agora para o nosso estúdio, a gente que está aqui num aquário, bem posicionados aqui, você que vier nos visitar, venha, inclusive aqui nos ver, dar um abraço na gente, conversar, bater papo, a gente está aqui bem posicionado e estamos recebendo mais um convidado, a gente que tem feito essa transmissão ao vivo, aqui direto da feira, no YouTube da FIC Goiás. A gente está recebendo agora o Felipe Melazzo, presidente da ADEME Goiás, empresas do mercado imobiliário muito bem representadas. Obrigada, viu, Felipe? Seja bem-vindo. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. É uma feira que a gente idealiza, né, todo ano, e esse ano, de fato, um sonho realizado. Eu falo que a diferença de sonhar pequeno e grande é onde é que a gente vai chegar. E eu tenho defendido ainda, viu, Márcio, para alguns que o nome tem que ser FICA, mas não é o festival de cinema não, tá? É a Feira da Indústria, Comércio e Agronegócio. Juntar também o agro também. Ótima ideia. Tá? Boa, então bacana, já estamos conseguindo envolver todos aqui, todas essas entidades que você citou, Fernanda. Agora a Dial, né, representando aí o agro, quem sabe da próxima edição a gente consiga aí colocar também o agro, que aí a gente potencializa toda aquela força do estado de Goiás, né? Goiânia não vai ter espaço para abarcar esse evento, não vai? O centro de convenções vai ficar pequeno. Um terceiro centro de convenções, viu? Vamos embora. Isso aí para a indústria da construção é fácil. Moleza. Nós já temos esse, tem o da PUC, e agora vamos construir um terceiro para caber um evento desse já porte. Já está sendo construído, né? Lá no Flamboyant Shopping Center, um espaço novo lá que eles estão fazendo, que vai ser um outro evento espaço de evento muito grande. Goiânia precisa. Aqui virou um centro de eventos extraordinário. Que Goiânia tem tudo, tem logística, tem toda uma parte cultural, rede hoteleira muito consolidada. Segurança pública bacana. Esse é o nosso trunfo. A gastronomia, que é um atrativo à parte, né? Nosso, Felipe, vamos começar conhecendo um pouco mais o que é a ADEME. O que ela significa? A ADEME é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, é uma entidade sem fins lucrativos e ela congrega as incorporadoras. Hoje somos 31 associados que fazem incorporação até o ano de 2022, era somente incorporações verticais, que era o que a lei da incorporação, a lei 4.591 de 64, trazia. Em 2022 ela trouxe uma alteração e possibilitou a incorporação de condomínio de lotes. Então, esse condomínio que você vê hoje aqui em Goiânia fechado, que ele é um condomínio de acesso controlado, que a gente chama aqui, né? Agora você vai poder fazer pela lei de incorporação. Significa dizer que, de fato, o acesso ali só vai ser permitido para quem é morador. Ou for autorizado. Ou for autorizado pelo morador entrar. As ruas, os espaços ali que não são os lotes, né? Serão áreas comuns. Então é como você tem ali área privativa e área comum. Ele vai fazer uma incorporação deitada. Qual que é a diferença de uma construtora, de uma imobiliária e uma incorporadora?
a gente fala isso lá dentro da ADEME, né? As incorporadoras, muitas vezes, elas têm que ter as 3 cabeças. Elas têm que pensar com os 3 pensamentos. Porque muitas vezes elas atuam nas 3 áreas. A gente tem associado lá que tem a consultora há mais de 40 anos. Você está, por exemplo, a CMO, né, do Moacir, e do Marcelo e do Marco Aurélio, que tem mais de 40 anos de atividade, dinâmica. Então eles são construtores, eles são incorporadores, que eles têm a construção civil, têm a mão de obra, dominam os processos da construção. Eles são incorporadores, que eles fazem o processo de incorporação imobiliária, que é de adquirir a área, desenvolver o projeto, fazer toda a questão regulatória, averbar isso na matrícula do imóvel, que a gente chama de RI, que isso é que dá a segurança jurídica para quem está adquirindo na planta, o imóvel na planta, de ter certeza do que vai ser entregue, de quando vai ser entregue, a que preço que vai ser entregue. Então tudo isso é regulamentado por essa lei, que é 4.591 de 1964, que é muito antes do Código de Defesa do Consumidor. Ela já trouxe essas salvaguardas. E aí, no caso da CMO, que eu dei exemplo, eles também têm lá a imobiliária interna, que a gente chama de house. A IBM também é uma outra que tem quase 300 corretores na house. Então eles têm que ter a cabeça com os 3 pensamentos. Cabeça de engenheiro, de consultora, para poder executar a obra dentro do planejamento, no prazo, com custo previsto, porque ele não pode extrapolar o custo, porque ele vendeu com o preço certo. Ele tem que ter a cabeça do incorporador para acertar aquele projeto idealizado, fazer no menor prazo possível as aprovações necessárias, né, as regulamentações, os licenciamentos ambientais, e tem que ter a cabeça de imobiliária, que é a venda, a comercialização, né? Então as diferenças básicas são essas, né? A construção, a realização jurídica de todo o empreendimento e a formalização disso perante o cartório de registro imobiliário, que é o RI, e a comercialização. Você citou um ponto que é um ponto sensível. Olha quem está passando por ali, dá um tchau. Posso dar uma viradinha? A gente está ao vivo, mas a gente tem que dar um tchau. É a nossa amiga, diretora comercial da Serra Dourada, da TV Serra Dourada. Excelente. Nossa amiga, né, Márcia? Precisamos prestigiá-la. Fran Sorriso. Então, Fran Sorriso, energia maravilhosa. Bom, como eu te perguntava, você tocou num ponto sensível, que é a questão das licenças que são concedidas para a construção civil. Como é que está o fluxo disso na prefeitura, com a Saneago? Porque a gente tem visto um volume grande de empreendimentos sendo erguido em Goiânia e a gente espera do poder público a mesma agilidade, só que isso não acontece. Então, são coisas distintas, a gente precisa assim, dar uma separada. É um caminho longo, de fato. O empreendedor, quando ele compra o terreno ou compra os terrenos e tem que estou falando de incorporação imobiliária, tá? Que quando eu vou para o parcelamento, para o loteamento, aí vira uma loucura, tá? É questão de década. Década. Ou décadas. Socorro. Tá? Então, quando eu estou falando de incorporação imobiliária, geralmente já tem toda a infraestrutura, água, esgoto, energia elétrica ali naquele local, e tem a legislação municipal que me dá a autorização de fazer aquele empreendimento naquele local. Isso é o plano diretor que regulamenta, tá? Eu não posso construir um prédio em qualquer lugar da cidade. Eu tenho um regulamento urbano que está lá no plano diretor. E daí, quando eu compro o terreno e faço o lançamento, muitas vezes demora aí alguns anos, 4 anos, 3 anos, né, dependendo muito da questão do projeto que vai ser aprovado. 3 a 4 anos? Às vezes até mais um pouco, já chegou a ser 6 anos. Agora, isso tem várias etapas, tá, Fernando? Você tem a etapa da aquisição, você tem a etapa de fazer o projeto, tá? Que isso é demorado, não é um tempo muito longo. Agora, em média, isso no Brasil, aí eu estou falando isso com dado da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, do qual eu sou o presidente do Conselho Jurídico, lá do Conjur. Em média, no Brasil, tem se demorado 1 ano e 8 meses para poder fazer a aprovação de um empreendimento. Então a gente está aqui acima da média ainda. Acima da média ou acima do... Não, assim, nós estamos fazendo com prazo muito menor, em se tratando de prefeitura. Ah, tá. A gente tem
tido feedback de alguns associados nossos, tem conseguido fazer as aprovações em 4, 5 meses. Não é o ideal para a gente, nem para o município de Goiânia. O secretário da Eficiência, o Fernando Peternella, ele quer trazer isso para menos de 90 dias. Isso é uma determinação do prefeito Sandro Mabel. Mas para isso a gente precisa desburocratizar alguns processos, reduzir o arcabouço legislativo, deixar o processo mais simplificado e mais objetivo. Essa desburocratização, inclusive, é uma pauta forte do prefeito Sandro Mabel, né? Isso. Vocês já sentiram que alguns processos já deram uma destravada com a mudança de gestão? Vários processos. Principalmente a interlocução do município com o setor produtivo. Mudou completamente e a gente tem que reconhecer... A César que é de César. Né? A César que é de César, a gente tem que reconhecer. Mudou completamente. Você vê a vontade de implementar a mudança, de escutar, de entender. Mas só que a gente sabe que você mudar o trajeto de um processo dentro de uma prefeitura... É a mesma coisa de você fazer uma manobra num navio transatlântico. É diferente de você fazer a manobra numa canoa com um motorzinho pequenininho. Né? Então você tem grandes desafios para você fazer qualquer mudança. E são naturais, a gente entende isso e estamos lá para poder apoiar sempre dentro do que é legal e do que é melhor para a cidade, né? E esse também é um propósito do prefeito Sandro, que ele tem determinado isso para os secretários dele. Sim. Como é que a ADEME está presente aqui na FIC? Não, nós fazemos parte do Fórum Goiano da Habitação, que não é uma entidade juridicamente constituída, mas de fato ela existe, que ela é composta de 4 entidades, que é a ADEME, a ADU, que é a Associação dos Desenvolvedores Urbanísticos, que trata dos parcelamentos, né, dos loteamentos, vamos falar assim, Secov e o Sinduscom. São as 4 entidades que, quando a gente precisa de discutir pautas macro, por exemplo, você tocou aqui das concessionárias públicas. Quando a gente precisa discutir alguma coisa com alguma concessionária que está impactando o segmento, o setor, o fórum, ele vai E uma coisa que eu observo presente. e acho isso com ótimos bons olhos, que apesar dessa ramificação de 4 entidades, cada qual dentro do seu nicho, mas elas atuam com muita sintonia, né? Sim. E isso sim, para quem quer uma estabilidade dentro dos segmentos, faz uma diferença absurda, né? Faz. Hoje, por exemplo, a gente reúne uma vez por semana. A gente tenta fazer isso religiosamente. Tá? Uma vez por semana, geralmente almoço. Hoje, inclusive, tivemos um almoço. Hoje foi realizado na ADEME. Esse almoço é itinerante. Ora na ADEME, ora no Secov, ora na ADU, ora no Sinduscom. A ADU e Secov estão no mesmo prédio. Então acaba que... Mas a gente tenta fazer esse almoço itinerante com a presença dos presidentes, né? E ali a gente discute pautas, alinhamentos, né? Como se posicionar, como não se posicionar. Então faz parte de um processo de construção, mesmo que em determinado momento, Márcio, só te interrompendo, o interesse da incorporação vá conflitar com o interesse do parcelamento. Mas a gente tem que botar isso na mesa, tratar isso de forma republicana, entendendo que, né, a gente tem que superar algumas divergências ali para um bem maior. E eu acho engraçado da composição da ADEME que o presidente é um executivo, né? Executivo, isso. Isso foi o primeiro presidente da ADEME foi o Ovidio De Angelis, em 1984. A ADEME está fazendo 41 anos esse ano de existência e ele era executivo. Dele até chegar a mim, foram todos os presidentes donos de empresa. E sempre tinha a desconfiança de algum associado de que o presidente, por mais que nunca existiu, tá? Mas sempre ficava desconfiado de que ele tá fazendo isso porque ele tá olhando pro dele primeiro, né? E assim, isso é complicado você ter. Então, era um projeto que a ADEME já tinha pensado, já tentou implementar algumas vezes, e com a minha chegada isso conseguiu se realizar. Então, nós fizemos a alteração do estatuto, já tinha um conselho consultivo. O conselho consultivo
foi fortalecido, é ele que escolhe ou destitui o presidente executivo. Então o presidente executivo hoje ele não tem mandato, né? De fato é a eficiência que vai determinar a continuidade ou a permanência do trabalho, né? Está fazendo um bom trabalho, permanece, não está, substitui. É um parlamentarismo. E aí entrou o Felipe Melazo com essa missão, né? E as conversas ficam melhor, tá, Márcia? A gente tem percebido isso com todas as instituições que a gente trabalha, os órgãos, porque a gente vai só com crachá e está defendendo os interesses da coletividade, né? Eu não tenho um projeto em andamento ou em trâmite no município, na AMA, te dá, digamos aí, uma imparcialidade e total isenção, inclusive de cobrar, de falar o que tem que ser falado. E isso tem surtido efeito, porque hoje a ADM, né, eu estou ocupando a cadeira do CONPUR, que é o Conselho Municipal de Políticas Urbanas, discutindo grandes pautas para a cidade. Faço parte do COMAN, que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente, também discutimos grandes pautas aí de interesse da cidade, que é o meio ambiente, essa questão climática, né? De 15 pontos climáticos aí que o mundo vai sofrer, né? Goiânia vai ser impactada por 12 enchentes, calor excessivo, né? Hoje eu faço parte do plano diretor, que só é destinado para servidores públicos, né? Então eu estou lá numa cadeira pelo CONPUR discutindo as legislações do plano diretor e os debates são sempre nesse sentido, né? Do que é melhor para a cidade. Felipe Melazo, muito obrigada pela entrevista aqui no FICPOD. Eu que agradeço. Achei muito pouco tempo, queria ficar aqui a tarde toda, mas pelo menos umas 3 horas. Temos muitas pautas, não temos? Demais. Muitos assuntos. É bom a gente levar todos esses assuntos importantes que a gente, para a sociedade entender o que a gente faz, né? E de continuar e começar a desmistificar alguns tabus, sabe, Fernanda? A sociedade, acho que culturalmente tem visto o empreendedor como culpado de grandes mazelas. Na verdade, nós somos a solução de todas elas, né? A gente precisa, eu falo isso lá dentro da ADM, né? A gente precisa mostrar as coisas que a gente faz, que a gente fez. Eu até uso um jargão, né? A gente precisa deixar de ser pata para ser galinha, né? Porque a pata bota o ovão grandão lá, ninguém vê. É difícil você ver uma pessoa que come um ovo de pato. Mas a da galinha você vai lá e pega aquela cacareja, né? Ela conta onde é que ela contou. Assim, vários gentilezas urbanas, parques, né? A gente fez, né? As associadas. Então a gente tem que desmistificar e levar essas informações importantes. Eu sei que o nosso tempo está estourado, mas eu não posso deixar de comentar que o que vocês passam é muito parecido com o agro. O agro é o que mais defende o meio ambiente, porque ali é o meio de sobrevivência dele, mas existe toda uma estrutura, inclusive de mercado internacional que cria uma cultura no sentido contrário, e dentro do ambiente urbano, muitos tratam as empresas que atuam dentro do segmento imobiliário como as vilãs de alguns determinados pontos dentro das cidades, sendo que é justamente o contrário. O setor imobiliário é o que mais ganha quando tem uma gestão eficiente, que tem uma fluidez no trânsito, que tem... Os espaços públicos são melhores. Então, assim, o exemplo do agro se aplica com maestria com as empresas que também atuam dentro do setor imobiliário. Perfeito, a comparação foi perfeita, Márcio. É isso, e assim encerramos mais esse bate-papo. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam, muito obrigada ao Felipe que se deslocou até aqui. Eu agradeço, Fernando, Márcio, agradeço todos aí que estão participando da feira e chamar todo mundo para conhecer a feira, né? Claro, eu acho que esse recado tem que ser dado e vem que vai ter uma grata surpresa. Estão sentindo o cheirinho? Tem hambúrguer sendo fabricado ali, ó, ao vivo. Estão fazendo aqui no estande aqui de trás. Vamos dar um pulinho lá? Eu tô precisando. Um intervalo, então a gente volta em instantes. Vamos tchau, lá. Tchau, gente.